Gordinho, conta um pouquinho da sua trajetória na torcida. Como surgiu o seu amor pelo grande São Paulo Futebol Clube? Então, cara, eu sou São Paulino desde criança. Eu acho que em 1981 eu tinha 6 anos de idade, né? O primeiro lembrança de contato que eu tenho foi lá em 1981. Foi até uma situação que foi meio adversa, né? Que geralmente fala, não, eu virei São Paulino quando ganhou aquele título, aquele time e tal, e para mim foi diferente, né? Eu tenho dois tios aí já falecidos, né? De Mogi das Cruzes, lá, meu saudoso tio Alair, meu saudoso tio Nildo, que eles eram São Paulinos, né? Então, por influência dele, eu já tinha alguma coisa com São Paulo, mas o que me marcou foi aquela final do Brasileiro de 81 contra o Grêmio, no Morumbi, Baltazar, que a gente perdeu. Baltazar. E aquela cena marcante lá do Serginho Chulapa no final do jogo, pisando na mão do Leão, sendo expulso e tal. E aquilo me marcou e eu me identifiquei com São Paulino, como São Paulino desde então. Tá. Né? E o começo não foi fácil, né, cara? Porque nos anos seguintes a gente perdeu, fui ver o primeiro título só em 85, em cima da Portuguesa. E Menudos do Morumbi. exato. Mas um ano seguinte, em 1982, através desses dois tios, eu fui levado ao Morumbi num jogo de Libertadores da América contra o mesmo Grêmio, 2-2 no Morumbi. E em 1982, dois gols do Serginho Chulapa. A gente saiu perdendo, virou o jogo, o Bonamigo lá empatou o jogo e tal. E aí é aquela coisa, né, cara? O futebol, você sabe disso, quando a primeira vez que você pisa numa arquibancada, que você vê aquele campo, você vê aquela imensidão e tal. E eu sempre fui apaixonado de futebol desde criança, sempre gostei de jogar bola, aquele moleque de rua, de periferia. Então aquilo ali já me foi uma paixão assim à primeira vista e só foi crescendo, né? Então de 82 até 85 eu fui em poucos jogos, mas a partir de 1986 eu comecei a ir mais. Eu era aquele moleque meio atirado, né? De porra, eu queria ir no Morumbi, eu não sabia. A minha origem, eu sou lá da Zona Norte, do fundão da Zona Norte do Jaçanã, de São Paulo, e eu só sabia chegar no metrô Santana. Eu sabia que eu chegando no metrô Santana, eu pegava um ônibus ali, eu ia encontrar algum São Paulino e eu ia chegar no Morumbi de alguma forma. E assim foi alguns jogos marcantes, aquele brasileiro e tal. É, Aquele gol do Careca, que da lateral, contra o porra, eu Fluminense, tava que nesse bateu nas jogo, duas traves. Tá de brincadeira. E aquele foi jogava o marcante. casal 20, o Washington e o outro lá. O Washington e o. Puta. Puta, agora me fugiu. Assis. Assis e Você é louco, Washington. irmão. Ó, Também Careca eles tinham matou um na caixa timão. aqui, pum, 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 nas duas traves. E ele fazia imitação, né? É, Beato Salu e o Cortina. Pô, legal exato. pra cacete, você é Época do louco. Rock Santeiro, né? Cada E eu, coisa. e eu. O senhorzinho Isso, Malta. é isso aí, pô. Cada jogo ele fez gol, porra, desde a estreia lá em Curitiba 1-0 até a final contra o Guarani. Então, pô, eu fui nesse jogo, fui com a semifinal com a América. Foi aquele jogo que também foi simbólico, mas foi em 87, e 3-1 no Palmeiras, que o Zete era goleiro do Palmeiras e o Neto jogava no São Paulo. O Neto faz aquele gol por baixo das Isso pernas mesmo. do Zete. Então, assim, eu ia até Santana e eu sempre encontrava um grupo de São Paulino na época daquele ônibus estádio da CMTC, né? E na época saía ali do Anhangabaú, o Anhangabaú ainda era aberto e tal, e eu ia pro Morumbi e voltava. Dali eu pegava o metrô em São Bento, Santana, e isso era o que eu fazia, isso com 12 anos de idade. Até que em 1980, entre 86 e 88, 87 mais ou menos, que depois eu fiz minha carteirinha em 88. 87, campeão paulista em cima daquele time lá da Também Marginal. tava nos dois jogos. Golzinho do Leanão. O O Leanão. Leanão, pô. Esse jogo eu perdi o metrô, cara. Esse jogo eu fui até com meu irmão também e tal. A gente perdeu o É. metrô, a gente foi andando da São Bento até Santana, mas, porra, numa felicidade. Mas você é louco, Né? irmão. Ganhamos o primeiro Imagina. jogo, empatamos o segundo e foi aquilo. E aí, nessa andança de ir até Santana, um dia eu cheguei lá e eu encontrei um grupo de São Paulino. Só que era um grupo de São Paulino já diferente. Eram uns caras que eu olhei assim, pá, os caras com camisa da Independente. E eu nem me Não liguei. era triconha, não. Né, não, era Não era rapaziada. Cara, o Edson. não, nossos amigos, você vai lembrar que era rapaziada de Santana, Flanela, Puta que... Paulo Sérgio, Tá. Pedra Branca, Evandro. Evandro, Tá. aquela rapaziada lá, tinha até uns amigos, Zé Colmeia, o Serginho da Mão que vinha, que era da Zona Oeste, mas vinha, que saía dali de Santana. E eu entrei no meio daqueles caras e fui. Falei, mano, eu sei que eu vou parar no Morumbi. Em vez de parar na São Bento, eu fui parar no Paysandu. E aí foi um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Aí eu fiz minha carteirinha lá em 88 e aí, cara, aí é muita Quem história, fez né? tua carteirinha, gordinho?
Minha carteirinha... Fatiminha? Fatiminha. O dia que eu fui na sede, a Fatiminha era a secretária, ela que fez minha carteirinha. A Damastor era presidente, assinou minha carteirinha. Na época tudo era diferente, né? Não tinha reunião para sócio novo. Camisa para comprar, você pegava uma senha. Eu fui pegar minha camisa depois de um mês, mais ou menos, né? Eu comprava, levava na bordadeira e tal. Aí. Era um processo completamente diferente, né? E aí, que fim deu a Fatiminha, você sabe? Cara, não sei. A Fatiminha nunca mais. Assim, nos anos 90 ela ainda apareceu num jogo e tal, mas depois sumiu. Não sei se ela tinha uma ligação com a torcida, acho que era mais uma questão de funcionária mesmo, né? Como a gente teve a Cleide lá nos anos 90. Sérgio também. Louco chegando todo mundo. Ah, o Sérgio, cara, a torcida, anos 80, você sabe disso. O Adamastor foi no Dependente Olé, mano. Anos 80 Cara, e anos 90, você chegava na sede, você era recebido pelo Sérgio Louco e pelo Ferrão. Então você tinha que ser mesmo, gostar mesmo para voltar, porque senão você tinha que ser forte, né? Porque era a nossa geração foi forjada meus dessa amigos forma, né? Bigodinho e Deni Batera que estão ao vivo, se vocês conhecessem o Ferrão e o Sérgio Louco, a receptividade dos dois, coisa o que você de falou, louco. é pra querer voltar e amar, cara. É que a gente acha que a nossa geração também era um pouco diferente, a gente não tinha tanta aquela questão de, como posso dizer, de possibilidade Não, ou alternativa de diversão, a né? nossa geração Você era foi, pobre, foi porra. criada jogando bolinha de gude, foi criada de uma outra maneira, foi criada empinando pipa, cerol, passa, vai no poste, pega a meia da mãe, vai no vidro, cemitério, pega a vela, faz balão. Hoje em dia você fala isso, fala, mas o que é isso que vocês estão falando?